Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou o professor Virgílio Guedes e a partir de agora você vai acompanhar comigo aí novos conteúdos. Então vamos observar o conteúdo da nossa aula 31, que traz aí como objeto de conhecimento mecanismos reprodutivos e no detalhamento métodos contraceptivos que impedem a disseminação de infecções sexualmente transmissíveis, as ISTs, e incidência de casos diagnosticados de portadores de HIV e AIDS no Amazonas. Então fiquem atentos, a nossa aula começa agora. E nessa aula nós vamos estudar um pouco mais ali sobre mecanismos reprodutivos e vamos ver com mais detalhes as infecções sexualmente transmissíveis, conhecidas aí como ISTs. Vamos falar também sobre o HIV e AIDS, as formas de prevenir e também de tratamento de algumas doenças. Lembrando que a gente vai ter aí doenças que estão relacionadas com vírus, com bactérias, por exemplo, certo? Antes de começar esse conteúdo, a gente já traz uma diferença no termo. Antigamente utilizava-se o termo DST, acreditava-se que todas elas eram doenças sexualmente transmissíveis. Por que atualizou? Então, atualmente, o termo mais correto é IST, infecções sexualmente transmissíveis, certo? Porque quando falamos doenças, a gente tem aí uma grande quantidade de doenças, elas têm sintomas, por exemplo. E algumas dessas infecções não são consideradas doenças, algumas não apresentam sintomas, por exemplo. Então, para se tornar aí mais abrangente, o termo mais utilizado são infecções sexualmente transmissíveis, certo? Temos uma atualização aí nessa nomenclatura. Então, vamos ver um pouco mais ali sobre as infecções sexualmente transmissíveis, que são infecções transmitidas principalmente por meio do contato sexual, sem o uso de preservativo, com uma pessoa que está infectada. Então, as infecções sexualmente transmissíveis, como o nome já diz, elas vão ser transmitidas justamente por causa desse contato sexual, sem o uso de proteção, sem o uso de preservativo, no caso do contato aí com uma pessoa infectada. E elas podem ser causadas por diferentes agentes, tais como vírus, bactérias e fungos. Algumas ISTs podem não apresentar sintomas, sinais e sintomas. Como a gente comentou anteriormente, algumas não têm sintomas, como dizemos, são assintomáticas, e se não forem diagnosticadas e tratadas, podem levar a graves complicações, como a infertilidade, câncer ou até mesmo a morte. Então a gente está observando aí justamente sobre as ISTs, vendo ali que nem todas vão apresentar sinais e sintomas. E isso faz com que muitas vezes as pessoas só vão descobrir ali quando já está no estágio mais avançado. E como a gente pôde observar, pode trazer riscos mais graves, até mesmo a morte, como a gente observou. Então é importante para as pessoas que têm aí uma vida sexual ativa, fazer os testes, fazer a testagem para descobrir logo no início, porque como a gente observou, nem sempre pode aparecer ali um sinal característico daquela doença, ou um sintoma. Às vezes, quando esses sintomas aparecem, essa doença já está num estágio mais avançado. Então, é importante fazer os testes para fazer o tratamento adequado. Nem todas as ISTs, no caso, têm cura, mas algumas têm tratamento. E os tratamentos estão disponíveis também no Sistema Único de Saúde, gratuitamente, e as pessoas podem ter acesso e fazer o seu tratamento. E aí também nós já comentamos sobre o uso dos preservativos. A gente viu que essas ISTs elas só vão passar de uma pessoa para outra no caso de uma relação sem a devida proteção. E nós temos um método contraceptivo que é também o mais utilizado no caso das ISTs, que é a camisinha. Observa aí na nossa imagem. A camisinha, então, também é o preservativo masculino ou o preservativo feminino, como você observa aí na imagem. Essa imagem menor é o preservativo masculino, como a gente está visualizando, e esse outro maior é o feminino. Pode ser ali utilizado pelo homem e pela mulher. Além de prevenir uma gravidez indesejada, esse é o método mais eficaz para evitar a disseminação das ISTs. Por quê? Porque vai impedir justamente que tenha contato ali com a pele, com os fluidos e as secreções, por exemplo. Então, as pessoas ali naquele momento do ato sexual que estiverem utilizando o preservativo, seja masculino ou feminino, não vão ter contato ali na pele
e também com as secreções, né? Então a camisinha, né, o preservativo feminino ou masculino, vai ser justamente o método mais eficaz para se evitar as ISTs, certo? Além de combater ali a gravidez indesejada, como a gente já comentou, mas vai ser o mais utilizado justamente para evitar as ISTs, né? A disseminação de ISTs. Muito bem, então a gente comentou um pouco mais aí sobre as ISTs, nós já vimos do que se trata, né? Vimos ali a forma mais eficaz ali de se prevenir. Agora a gente vai conhecer com um pouco mais de detalhes algumas das ISTs, como por exemplo a clamídia. Observa aí na nossa imagem. A clamídia, ela é uma IST causada por uma bactéria, né? Que é a bactéria Chlamydia trachomatis, que é essa que você observa aí na imagem. A gente tem uma representação gráfica dessa bactéria com formato arredondado, como a gente visualiza. E ela é transmitida por via sexual vaginal, anal ou oral, né? Todas elas, caso aconteçam sem a devida proteção. E também pode passar de mãe para filho. Essa doença costuma ser assintomática. O que quer dizer assintomática? Não apresenta sintomas e pode afetar tanto homens quanto mulheres, né? Então aí, ó, a importância do que a gente falou, né, para as pessoas ali que já têm aquela idade de ter uma vida sexual ativa, por exemplo, e aí é importante fazer os testes caso, né, aconteça ali de uma relação sem a devida proteção. Fazer a testagem, porque algumas doenças podem não ter sintomas, como a gente observou. No caso da clamídia, ela é uma doença que costuma ser assintomática, ela pode não apresentar nenhum sinal ou sintoma, e ela pode afetar tanto homens quanto mulheres. Vamos ver mais informações aí sobre a clamídia. E agora a gente observa um pouco mais dos sintomas que são mais comuns nas mulheres. Então, olha só, o que pode acontecer ali de sintomas para as mulheres? Corrimento amarelado ou de coloração mais clara, sangramento espontâneo ou durante as relações sexuais, né? Pode acontecer ali a presença ali de sangue, por exemplo, como a gente está observando, sem que haja um corte, né? Um sangramento ali espontâneo durante ali as relações sexuais. Também pode apresentar, a mulher pode apresentar dor ao urinar e ou durante as relações sexuais. E também no baixo ventre, né? O baixo ventre é justamente essa região mais inferior ali do abdômen. E aí a gente está observando na imagem, né, no detalhe da imagem, você visualiza ali a bactéria, né, localizada nessa região do trato ali do sistema genital. É por isso que a maioria dos sintomas elas vão acontecer nessa região ali do baixo ventre, né, porque é onde estão localizadas essas estruturas, como a gente está observando. E nos homens, quais são os sintomas mais comuns aí nos homens? Nos homens pode apresentar ardência ao urinar, corrimento uretral com a presença de pus, né? Então, a uretra, como nós já sabemos, é aquele canal que vai levar, né, a urina da bexiga até a saída ali no pênis, por exemplo. Nessa região pode aparecer ali um corrimento, né, com a presença de pus. Também pode apresentar dor nos testículos, né? Então, são alguns dos sintomas aí que a gente está observando sobre a clamídia, né? A gente observou ali que tem os sintomas mais comuns nas mulheres e outros mais comuns nos homens, como a gente está visualizando, certo? Então a gente pôde identificar um pouco mais ali desses sintomas, né, no homem e na mulher. Tem tratamento a clamídia? Vamos observar que essa é uma doença que tem tratamento e ela é tratada com antibióticos. É importante que esses antibióticos sejam receitados pelo médico de acordo com o quadro e história do paciente. Por ser uma doença assintomática, né, lembrando o que é assintomática, são doenças que não têm sintomas geralmente. Ao descobrir que o parceiro está com a doença, é necessário procurar ajuda médica, né? Então aí, ó, no caso das pessoas que têm um parceiro, né, um parceiro fixo, se descobrir que o parceiro está com essa doença, é importante você procurar ali a ajuda médica, né? Porque ela pode ter sido infectada também. Então, os dois precisam fazer ali esse tratamento, como a gente está observando, tá bom? Então, existe o tratamento para a clamídia e ele é feito com antibióticos, né? Alguns fármacos ali que vão combater a presença de micro-organismos
e precisa ser receitado pelo médico, né? É muito importante que todo antibiótico, independente de qual seja a doença, ele seja receitado pelo médico, né? Até mesmo uma simples dor de garganta, aqui fica só um alerta aí para todo mundo, uma simples dor de garganta, as pessoas falam, eu vou tomar o mesmo remédio que o fulano tomou e deu certo. Nem sempre, né? É importante procurar um médico para que saiba ali, como a gente viu, o histórico do paciente, né? E também os sintomas, as características ali do que ele vem apresentando, para que se receite um antibiótico adequado, porque se não for o antibiótico certo, né, pode causar uma resistência ali daquela bactéria e não curar essa doença. Então é importante que sejam receitados ali pelo médico. Uma outra IST que nós vamos observar é a gonorreia. Agora você observa aí nas imagens. Segundo a Sociedade Brasileira de Infectologia, a gonorreia é a mais comum das ISTs e ela pode afetar tanto homens quanto mulheres e pode ser transmitida pelo contato sexual vaginal, oral ou anal sem a devida proteção, né? Então, como a gente está observando ali sobre essas ISTs, a gente está falando que elas podem ser transmitidas dessa forma, né? Através desse contato sem a proteção. Então a gente já sabe que a melhor forma de prevenir essas doenças é o uso do preservativo, seja o masculino ou o feminino, para evitar, né, com que um parceiro contamine o outro caso um esteja infectado. E aí você observa na imagem, nós temos aí no nosso esquema, no detalhe, no círculo, você observa a bactéria, né, que é a causadora ali da gonorreia, localizada na região ali do sistema genital masculino, tá? Mas pode afetar tanto os homens quanto as mulheres, como a gente está observando. Na próxima imagem, você observa aí um esquema com a bactéria, né? Essa aí é a bactéria que causa a gonorreia, é a Neisseria gonorrhoeae. E pode infectar a região genital masculina, como a gente viu na imagem anterior, e feminina, além de outras regiões como o reto, os olhos, a garganta e também as articulações. E aí vamos observar quais são as formas de contágio da gonorreia. A gonorreia ela é transmitida em qualquer contato sexual desprotegido, né, sem o uso ali do preservativo, com a pessoa infectada. Pode ser transmitida também de mãe para filho no momento do nascimento ou ainda dentro do útero. E nós vamos observar agora os sintomas, né? No homem, pode apresentar os seguintes sintomas: dor e ardência ao urinar, secreção abundante de pus pela uretra e dor ou inchaço em um dos testículos, né? São alguns dos sintomas característicos da gonorreia no homem. Na outra imagem, a gente observa os sintomas na mulher. Aumento no corrimento vaginal, que passa a ter cor amarelada e um odor desagradável, né? Tem um cheiro ali desagradável esse corrimento. Dor e ardência ao urinar, sangramento fora do período menstrual. A gente sabe que dentro do período menstrual pode ser normal, mas fora, né, um sangramento fora desse período pode ser um sintoma ali da gonorreia. Dor abdominal e dor pélvica, né, naquela região ali mais inferior ali ao abdômen, onde estão localizados ali os órgãos do sistema genital feminino, certo? Vamos ver agora quais são as formas de prevenção e tratamento da gonorreia na imagem a seguir. A prevenção ela é feita com o uso de preservativo nas relações sexuais, evitar ter relações sexuais com alguém que esteja com gonorreia, até que a pessoa esteja completamente tratada, né? Então é importante, aí como a gente está observando, né? Mais uma vez a gente fala sobre o uso dos preservativos nas relações sexuais, né? Para as pessoas ali que não têm parceiros fixos, né? O que acontece? É importante usar sempre o preservativo, porque aparentemente algumas dessas doenças não têm sintomas, né? Você não consegue ver no rosto ali da pessoa que ela tem alguma IST, né? Se não tem nenhum sintoma, não tem como saber. Então é importante o uso desse preservativo para que as pessoas não tenham acesso ali às infecções, uma vez que se não tem sintoma, não tem nada que identifique, melhor usar ali o preservativo justamente para se prevenir, né? Então vamos ver aí mais informações ainda sobre a prevenção e o tratamento da gonorreia. A gonorreia tem cura e não oferece grandes complicações quando o tratamento é realizado precocemente, ou seja, quando se descobre ali antecipadamente, né? E de forma adequada. Então é importante fazer esse tratamento, né, no tempo correto, ali fazendo uso dos remédios, né, que foram
receitados ali pelo médico para que possa ser, né, curada ali a gonorreia, por exemplo, como a gente pôde observar, ok? A gente vai ver agora uma outra IST, que é a herpes. Observa aí na nossa imagem. A herpes é uma infecção desencadeada pelos vírus, aliás, pelo herpes vírus humano, né? E pode ser o 1 e o 2. Então, olha aí, nós temos aqui, então, o herpes vírus humano, tipo 1 e tipo 2. O vírus vai provocar lesões na região da boca. Quando a gente tem ali essas lesões na região da boca, a gente vai ter a herpes labial, como você observa aqui nessa imagem, né? Podem aparecer aqui ferimentos no lábio, né? Nessa região ali próxima ao lábio, como se fossem algumas feridinhas, né? Então aqui a gente tem um sintoma característico do herpes labial. Ou também nos órgãos genitais, como no caso da herpes genital, que pode apresentar essas feridas, né, essas úlceras, pequenas úlceras na mucosa de alguns órgãos do sistema genital, como na imagem você observa ali no pênis, certo? Tanto nessas duas regiões aí que a gente está observando. Então a gente tem aqui a herpes e nós temos dois tipos, né? Herpes 1 e herpes 2. E uma vez que a pessoa é infectada ali pela herpes, né, a partir da infecção, a primeira infecção, esse vírus ele pode ficar armazenado ali no corpo da pessoa, né? Ele vai se instalar ali no sistema nervoso e às vezes ele fica ali, né? Não causa nenhum sintoma, pode ficar ali armazenado, como a gente falou, e depois pode ser que surja ali um novo surto, né? Apareça alguns sintomas, por exemplo. Então, a partir da primeira vez que a pessoa teve o contágio ali com o herpes, né? Esse vírus pode ficar ali no corpo da pessoa e se manifestar só depois, né? Pode não apresentar também nenhum sintoma. Vamos ver mais informações ali sobre esses tipos do herpes aí na nossa próxima imagem. Então, olha aí, transmitida por meio do contato direto, pessoa para pessoa, né? E também através de relações ali desprotegidas. E como nós vimos, a gente tem dois tipos, né? A gente vai ter o tipo 1 e o tipo 2. Então, a gente tem aí o herpes tipo 1, aqui o HSV1, ele está relacionado, né, com esse contato oral, né, que pode ser um beijo, por exemplo, ou oral genital, né? No caso ali de sexo oral, sem a devida proteção. O herpes tipo 2, ele está relacionado aqui com o contato, a transmissão acontece através do contato genital, né? Um ato sexual aí sem a devida proteção. Objetos de uso pessoal também não devem ser compartilhados, né? Caso a pessoa venha manifestar aí algum sintoma relacionado com a herpes, esses objetos de uso pessoal não devem ser compartilhados. Primeiro, porque já é um objeto de uso pessoal, então é importante que cada um faça uso do seu, né? Como as escovas de dente, por exemplo, né? Batom, entre outros elementos ali que são de uso pessoal. Se a pessoa é portadora ali de alguns desses vírus, como a gente viu no caso aqui do herpes, é importante não compartilhar esses objetos de uso pessoal, certo? Vamos ver agora sobre o tratamento do herpes aí na outra imagem. O tratamento é feito com o uso de drogas antivirais, que pode ser via oral, né? Comprimidos que são administrados ali via oral, receitados pelo médico, ou cremes, né? Existem alguns cremes ali que vão ser aplicados diretamente nas lesões, né? Naquelas feridinhas como a gente pôde observar, tanto a do lábio quanto a presente nos órgãos genitais. E é importante também não furar as lesões na pele e higienizar as mãos, né? Se apresentou ali algum sintoma, alguma pequena bolinha, seja próximo à boca, né? Na região ali dos órgãos genitais, é importante não furar essas lesões, né? Para não aumentar ali essa doença, não complicar ainda mais, e sempre higienizar as mãos, certo? O tratamento ele vai controlar a doença, porém não eliminará o vírus do organismo. Como eu falei anteriormente, né? Uma vez que a pessoa foi infectada ali com o vírus da herpes, né? Esse vírus ele pode ficar instalado ali no corpo da pessoa, não causar nenhum tipo de sintoma e só depois de um certo tempo ele pode vir a se manifestar. Então a gente observa aí um pouco mais de informações sobre a herpes, tá bom? E a gente está aí nessa aula falando sobre as infecções sexualmente transmissíveis, né? Que são as ISTs, falando da importância do uso do preservativo, tanto masculino quanto feminino. A gente já viu aí uma grande quantidade de ISTs. A gente vai observar agora outra, né? Que é a hepatite B.
São 5 tipos de hepatite e a gente tem 2 aí que estão relacionados com as ISTs, né? Que são aí ISTs, como a gente vai observar, a hepatite B. A hepatite B é uma doença infecciosa que agride o fígado, sendo causada pelo vírus B da hepatite HBV. Pode levar ao aparecimento de sinais e sintomas agudos, como febre, enjoos, vômitos e olhos e pele amarelados, como você está observando aí nessa imagem, né? A pessoa ali com um sintoma, né? Com um sinal ali de uma hepatite viral, como no caso da hepatite B, que é a icterícia. E a icterícia justamente a pessoa apresenta essa coloração mais amarelada aí nos olhos, como a gente está observando, né? Que é essa parte do olho, né? A chamada esclera, que é o que a gente chama popularmente aí do branco do olho. Como você visualiza aí na imagem, ela pode ficar com uma cor mais amarelada. E também a pele, né? Pode ficar com essa característica, justamente por se tratar aí de uma doença que vai atacar o fígado, né? Como a gente visualizou ali, ela vai agredir o fígado daquela pessoa, né? E ela pode produzir ali uma substância, né? No caso a bilirrubina, que vai ficar presente ali na pele, né? Como a gente viu. E o sintoma, né? O sinal característico é essa pele mais amarelada ou o olho mais amarelado, né? Uma característica das hepatites virais também. Vamos ver aí mais informações sobre a hepatite C. Na hepatite C, nós temos aí um processo infeccioso e inflamatório causado pelo vírus C da hepatite HCV e que pode se manifestar na forma aguda ou crônica. Os sintomas são muito raros. Cerca de 80% das pessoas com hepatite C não apresentam qualquer manifestação, né? Como a gente está observando aí algumas informações sobre a hepatite C, né? A pessoa pode não apresentar nenhum tipo de sintoma, mas ela está relacionada também ali com uma IST, como a gente está observando, né? Então a gente tem um processo ali que é infeccioso e inflamatório, agora causado pelo vírus C, né? Da hepatite HCV. Antes a gente viu ali a hepatite B, agora a gente observa um pouco mais da hepatite C. E aí a gente vai observar agora uma imagem para a gente entender melhor como a hepatite C é transmitida. Então aqui na nossa imagem, a gente tem aqui, ó, a relação que a gente observou com o fígado, né? O fígado está aí no centro da nossa imagem e é justamente aquele órgão que vai ser agredido ali por essas doenças, né? Então a gente vai ver agora como que a hepatite C é transmitida. Primeiro, como a gente observa aqui, ó, transfusão de sangue. Lá no nosso número 1, você observa ali a transfusão sanguínea, né? Que pode acontecer esse contágio, né? Se feita ali de uma forma inadequada, né? Óbvio que atualmente as transfusões feitas nas clínicas, nos hospitais, são feitas de forma correta, né? Não tem nenhum perigo, mas a transfusão de sangue ali, ela pode, né? Se a pessoa estava contaminada, pode vir a passar ao outro indivíduo. Um outro exemplo é o uso de drogas e compartilhamento de seringas, né? Então, no caso das pessoas que fazem o uso de drogas e compartilham essas seringas, né, como esse objeto que a gente está observando, que vai perfurar ali o corpo da pessoa, se fizer o compartilhamento desses utensílios, óbvio que isso não deve acontecer de forma nenhuma, né? Pode acontecer também essa transmissão aí da hepatite, né? Então, através desses compartilhamento ali das pessoas que fazem utilização de drogas, pode também estar transmitindo a hepatite C. Uma outra forma são as relações sexuais sem a devida proteção, como a gente está observando, né? Aí na imagem a gente observa a camisinha feminina, a camisinha masculina, que vai prevenir ali dessa e de outras ISTs, como nós já observamos. Aqui no número 4, a gente tem um outro ponto bem interessante, né? Principalmente aí para os jovens que querem fazer ali a sua tatuagem, querem fazer a sua primeira tatuagem e às vezes procuram locais que não têm uma certa certificação, né? O profissional ali não está devidamente habilitado, não faz o uso de materiais descartáveis, por exemplo. O que vai acontecer? Pode também estar transmitindo ali a hepatite C, tá? Então, o número 4, ele está ali, ó, representando aquela maquininha, né, a agulha que é feita a tatuagem. Então, se a pessoa não procura um estúdio adequado, pode estar transmitindo ali a hepatite C também.
E uma outra forma que a gente observa é a transmissão de mãe para filho. Aqui no número 5 você observa ali um esquema onde nós temos a gestação, né, para a gente entender que ela também pode passar de mãe para filho. E o compartilhamento, lembra que nós falamos, né? Compartilhamento de itens de higiene pessoal, né? Se é de higiene pessoal, é importante que cada um utilize o seu, né? Como a gente está vendo ali, escovas de dentes, né? Aparelhos de barbear, por exemplo. Então, são algumas formas como a hepatite C é transmitida. Agora a gente vai conhecer ali uma outra doença, né? Que está aí também relacionada com o vírus, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida, mais conhecida ali como AIDS. Então, observa aí mais informações sobre essa doença. E ela é causada pelo vírus da imunodeficiência, chamado HIV, reconhecido em meados de 1981, né, que foi quando surgiram ali os primeiros casos da AIDS. O HIV, ele atinge o sistema imunológico do indivíduo, enfraquecendo-o e deixando a pessoa mais vulnerável ao desenvolvimento de doenças oportunistas, né? Então, o que vai acontecer? A pessoa que teve contato aí com o vírus HIV, ela vai desenvolver essa síndrome da imunodeficiência adquirida. O que isso quer dizer? O sistema imunológico dessas pessoas, ele fica enfraquecido. E como nós sabemos, o sistema imunológico é o sistema que vai proteger o nosso corpo ali contra algumas outras doenças, né? Contra outros micro-organismos. Então, essas pessoas que ficam com o seu sistema imunológico ali enfraquecido, elas não conseguem se defender de outras doenças. Então, as pessoas, geralmente, antigamente, né, não morriam exatamente de AIDS, morriam por causa dessas doenças oportunistas, uma vez que o corpo, né, o sistema imunológico daquela pessoa ali estava enfraquecido. E aí é importante, né, justamente ficar atento às formas de transmissão do HIV, como você observa nesse esquema aí da nossa imagem. Então, olha só, até mesmo para evitar qualquer tipo de preconceito, né, formas ali de preconceito, é importante a gente saber, ter acesso ali à informação das formas de transmissão do HIV. Então, nessa primeira parte da nossa imagem, a gente observa assim pega, quer dizer o quê? Dessa forma a pessoa pode ser contaminada, né, pelo HIV. Compartilhamento de seringas, como a gente já visualizou, né, em outro momento, em outra doença, no caso da hepatite C, então compartilhamento de seringas, instrumentos sem esterilização, né, alicates de manicure, de tatuagem, piercing, por exemplo, sexo sem proteção, sem uso de preservativos, e a grávida pode transmitir ali para o bebê também. Agora, a gente observa ali, assim não pega, né? São formas ali que não vão transmitir, né? Então é importante não ter preconceitos, né? Se você conhece alguém que é portador ali do vírus, né? A pessoa que você sabe que tem ali a doença, por exemplo, existem formas, né? Você tocar naquela pessoa, abraçar, não vai pegar. Então assim não pega. Olha, abraços e beijos, compartilhamento de objetos como talheres, por exemplo, utilizar o mesmo banheiro que aquela pessoa utilizou ou estar na piscina, não vai pegar, tá? E também pelo ar, certo? Então são formas ali que não pega o HIV, como a gente pôde observar, né? E ainda falando sobre o HIV, sobre a AIDS, a gente observa uma outra imagem, né? Falando ali sobre o tratamento. O tratamento não garante a cura da infecção e ele baseia-se no uso de medicamentos que inibem a replicação do vírus, né? Então, existe um tratamento também para essa doença, ele está disponível ali pelo SUS, é gratuito, né? E o que vai acontecer? Ele vai impedir com que essa doença ela avance, né? Com que esse vírus continue ali se replicando, por exemplo. O uso desses medicamentos é importante para controlar a infecção e também para retardar a progressão para a AIDS, né? Então, é importante ali que faça ali o tratamento, né, para que esse vírus ali, a pessoa não venha desenvolver ali, progredir para a AIDS, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida, como nós observamos, certo? E é importante também a gente trazer algumas notícias, né, alguns casos relacionados com a AIDS no Amazonas. Então, a gente tem ali, nas nossas próximas imagens, de fontes ali de alguns jornais, por exemplo, né, de alguns portais de notícia, com dados atualizados ali sobre a AIDS no Amazonas. Então, o que a gente observa? No Amazonas, de 2022 a 2023, né, recentemente, foram registrados 4.194 casos de HIV e AIDS, sendo 2.407 em 2022, de janeiro a dezembro,
e 1.787 em 2023, de janeiro a novembro. Na nossa outra notícia, a gente observa ainda mais informações ali sobre a AIDS no Amazonas. Em 2022, Manaus, a capital aí do Amazonas, registrou 1.848 casos novos de HIV e 546 casos de AIDS. Entre janeiro e março de 2023, o número de casos novos de HIV chegou a 165 e houve o diagnóstico de 48 casos de AIDS, né? Então é importante a prevenção, né? A realização ali dos exames, os testes rápidos para as pessoas ali ficarem livres de algumas doenças, principalmente as ISTs, como a gente pôde observar. Então espero que vocês tenham compreendido, tenham curtido aí a nossa aula e a gente se vê na próxima.